pessoal, nessa aula de hoje a gente volta a falar um pouquinho sobre produção textual e a nossa famosa dissertação. Vocês se lembram, e eu sempre repetindo isso em várias aulas presenciais, quando a gente pensa na dissertação, é um texto em que eu preciso argumentar, em que eu preciso defender uma ideia, a forma como vou colocar essa ideia, os exemplos, os argumentos serão decisivos. E eu penso sempre em duas estruturas para a gente elaborar a nossa dissertação. Essas duas estruturas vão aparecer aqui à minha frente. A primeira delas, introdução, causa, consequência, solução. A segunda, introdução, aspectos positivos ou vantagens, aspectos negativos ou desvantagens e solução. Essas duas estruturas servem para a grande maioria dos temas. Obviamente, cada estrutura atenderá melhor a alguns temas mais específicos. Se a gente pensa, por exemplo, em violência, nós temos a estrutura causa e consequência da violência. Se a gente pensa a liberação do aborto, por exemplo, a estrutura vantagens e desvantagens atenderia melhor a maneira de escrever sobre o assunto. Então, o que a gente precisa pensar? Muito importante, rascunho, organizar suas ideias no papel, e essas ideias, eu não preciso colocar letra bonita, eu não preciso deixar esse rascunho impecável. O rascunho é para que eu jogue todas as ideias ali, para que eu jogue de forma bagunçada, aleatória. Depois eu organizo esse rascunho. Mas o ideal é que eu consiga colocar no papel as ideias referentes a um determinado tema. Pois bem, se o tema está mais adequado à primeira estrutura, ela deve ser utilizada. Caso contrário, opte pela segunda estrutura. A introdução, a maneira mais simples da gente pensar nessa introdução é definindo um tema, explicando o assunto, pegando a palavra-chave e fazendo a devida explicação nesse primeiro parágrafo. Dependendo do tema, pensando em causa e consequência, elenco o que seriam as causas de um determinado assunto, quais seriam as consequências lógicas nessa relação num parágrafo a seguir e, obviamente, apresentando solução ou soluções. Do outro lado, dependendo do tema, mais uma vez lembrando, pensando naquilo que seria vantagem ou positivo num determinado ponto de vista, num determinado assunto, aquilo que seria negativo ou desvantagem, de novo, num parágrafo seguinte, e, mais uma vez, a solução ou as soluções para o problema. Não importa qual estrutura você utilize, eu preciso sempre apontar soluções. E quando eu digo soluções, sempre tenho em mente coisas concretas, coisas que possam ser aplicadas. Eu não posso colocar na solução abstrações. Para a grande maioria dos temas, duas grandes estruturas podem ser desenvolvidas: causa e consequência, ou aspectos positivos, vantagens, e aspectos negativos, desvantagens. Essas duas estruturas servem para a grande maioria dos temas propostos. Vamos começar pela estrutura causa e consequência. Nessa estrutura, podemos dividir a redação do seguinte modo: um parágrafo para introdução, apresentar, definir, perguntar ou dividir; desenvolvimento, no caso 2 parágrafos, causa e consequência; e a conclusão, com a solução ou soluções para o problema proposto. Em seguida, aspectos positivos e aspectos negativos, também vantagem e desvantagem. Podemos dividir a introdução da mesma forma que na primeira estrutura: apresentar, definir, dividir, perguntar. O desenvolvimento que vai mudar, entre aspectos positivos, vantagens, aspectos negativos ou desvantagens. E novamente a conclusão com solução ou soluções.
E aí, vocês vão observar como se fosse o desenho dessa redação em relação aos parágrafos, né? A introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento, o parágrafo de conclusão, observando aí o início, né? Logo no parágrafo de introdução com a palavra-chave, certo? E a divisão, obviamente, da estrutura causa e consequência. Se liga sempre nos operadores. Depois, o mesmo desenho da redação agora com a estrutura de aspecto positivo, aspecto negativo, ou também chamada vantagens e desvantagens. Observa também a utilização da palavra-chave na introdução, nos operadores argumentativos que estão no parágrafo de desenvolvimento e também no parágrafo de conclusão. Até a próxima aula!